Sejam bem-vindos. Nessa aula, nós iremos fazer o estudo dos fundamentos da estratégia. E aí, para nós falarmos sobre os fundamentos da estratégia, nós temos que entender inicialmente o que vem a ser uma estratégia dentro do xadrez. A estratégia nada mais é do que um conjunto de movimentos que o jogador faz ao longo de todo o jogo. Então, olha só, ao longo de todo o jogo, que tem como objetivo principal alcançar a vitória. Então, a finalidade da estratégia é buscar a vitória, buscar o checkmate. Só que o que nós temos que entender é que nós vamos iniciar e definir uma estratégia assim que o jogo começa. E nós temos que fazer ao máximo possível para manter essa estratégia durante todo o jogo. Mas aí talvez venha a questão, professor, não é possível mudar a estratégia? Não vai haver momentos no jogo que eu tenho que mudar a minha estratégia? Sim, pode ser que aconteçam ações que aquela estratégia que você pré-definiu não vai ser mais viável. Por isso tem que se ter uma atenção muito grande durante todo o jogo para observar se a sua estratégia ela está sendo viável. Se ao perceber que a sua estratégia não é mais viável, tem que se fazer uma mudança de curso, definir uma outra estratégia que seja mais adequada à circunstância que o jogo se encontra. E aí, dentro da estratégia, nós vamos destacar seus principais fundamentos. Primeiro fundamento, posicionamento das peças. Observar como estão posicionadas as peças no tabuleiro, tanto as suas peças quanto as peças do adversário. Por que eu tenho que ter um olhar sobre o posicionamento das peças? Porque eu só consigo definir uma estratégia de modo eficiente se eu observar como está ocorrendo, como está acontecendo o posicionamento das peças no tabuleiro. Então é importante ter noção desse posicionamento para eu conseguir definir uma estratégia adequada para a posição com que essas peças se encontram. O segundo fundamento a ser observado é o valor de cada peça, tanto suas quanto do seu adversário. Nós sabemos que as peças possuem valores que as representam. Então, nós temos a dama que vem a valer 9 pontos ou 10 pontos, dependendo do autor, dependendo da literatura. Nós temos os bispos e os cavalos que valem 3 pontos. Nós temos as torres que valem 5 pontos. Nós temos os peões que valem 1 ponto. Esses valores normalmente correspondem ao valor que essas peças têm para a estratégia, a importância que elas têm para a estratégia. Então, saber o valor de cada peça, saber o valor de cada peça que você está trabalhando é extremamente importante para vocês definirem a estratégia, para saber quais as peças que vocês devem dar mais importância, principalmente naquilo que se diz respeito a proteger essas peças ou não de possíveis capturas. Peças de maior valor, eu tenho que ter um cuidado maior para evitar a sua perda. Peças de menor valor, eu já não preciso ter todo esse cuidado. Por isso, saber o valor de cada peça é importante na condução da sua estratégia. Outro ponto, sacrifícios necessários a serem feitos. Esse fundamento é importante porque, dependendo da estratégia que você for definir, você terá que sacrificar alguma peça ou algumas peças para conseguir levar a sua estratégia adiante ou para conseguir capturar determinada peça do adversário. Normalmente peças que estão impedindo o seu checkmate, impedindo a sua vitória, ou peças fortes que, se você conseguir capturar do adversário, você irá fragilizá-lo muito. O outro fundamento da estratégia, saber o momento certo de avançar ou o momento certo de recuar. Por que eu tenho que saber esses momentos certos de avançar ou recuar? Vão haver certas situações
que o seu jogo se encontrará mais seguro, que suas peças estarão mais seguras. Ou seja, você pode avançar, você pode atacar sem colocar suas peças mais importantes em risco, ou mesmo o seu próprio rei. Mas vão haver situações que, dependendo do posicionamento das peças do adversário, seu jogo vai se encontrar mais frágil. E quando nós estamos nessa situação, o recomendado é recuar aquelas peças que se encontram em maior fragilidade. Então, saber definir o momento certo de avançar ou recuar é um fundamento correto para a boa condução da sua estratégia. Por último, nós vamos falar sobre a ocupação do centro do tabuleiro. Vocês estudaram há muito tempo que o tabuleiro é dividido em dois centros, o grande centro e o pequeno centro, e também é dividido em alas, a ala direita e a ala esquerda, ou ala do rei, ala da dama. Você se concentrar, você se preocupar em ocupar o centro do tabuleiro é extremamente importante para a sua estratégia. Por que é importante para a condução da sua estratégia? Porque suas peças, quando se encontram no centro, principalmente as peças de ataque, favorecem com que você tenha mais opções de mobilidade. Se eu tenho mais opções de mobilidade, ou seja, mais opções por onde eu mover as minhas peças, logo eu vou ter mais chances de atacar o adversário e vou ter também mais chances de me defender quando for necessário. E uma outra situação que quando você ocupa o centro do tabuleiro vai ocorrer é que você acaba restringindo os movimentos do seu adversário. Se você restringe as opções de movimento do seu adversário, logo você vai tornar a condução da estratégia do adversário mais limitada, mais restringida. Ou seja, você vai fragilizar a estratégia do seu adversário, aumentando as chances de eficiência da sua própria estratégia. Mas quando nós falamos em fundamentos da estratégia, há um ponto básico dessa estratégia que todos devem observar, principalmente no início e no meio do jogo. Que ponto básico da estratégia é essa? A proteção da estrutura dos seus peões. Você deve proteger sua estrutura de peões. O que é isso? Manter os seus peões em posições fixas e alinhadas, de modo que eles vão proteger as suas peças mais importantes, as suas peças de mais valor e, claro, proteger o seu rei. Então, você manter os seus peões no tabuleiro, manter eles em linha, de forma a fazer uma barreira de proteção sobre o seu rei e sobre algumas de suas peças mais importantes, é o ponto básico de toda a estratégia. Então, isso aqui deve ser observado. Então, apesar do peão ser uma peça de valor muito pequeno e ser uma peça muito frágil, ele exerce sim uma função muito importante no jogo, que é dar a proteção às suas peças de valor e ao seu rei. Então, eu espero que tenha ficado claro essa nossa primeira aula sobre os fundamentos da estratégia. Na próxima aula, eu irei dar sequência a esse tema. Então, forte abraço a todos e fiquem com Deus.